Eu sou videomaker e recentemente eu tive problemas com dois videomakers de maneiras diferentes e você pode passar por isso. Então eu trouxe esse conteúdo aqui para te falar como você pode se antecipar e até mesmo evitar que isso aconteça com você. Só que tem uma questão, eu estou lavando as lixeiras da minha casa, então a gente vai trocando uma ideia enquanto isso acontece, beleza? Foi o seguinte, primeira situação, uma delas foi com um colega de trabalho que ele queria me contratar. E aí, beleza, existe um processo para a minha prestação de serviço. E esse processo é o quê? A pessoa assina um contrato e paga 50% do valor para que eu saia de casa. Eu não saio de casa, eu sei que tem gente que faz isso, eu não saio de casa se a pessoa não me pagar antes. Porque eu já tive problema com quem não me pagou, com quem. Enfim, várias situações, menos do Pix chegar na minha conta. Então eu saio de casa se a pessoa me pagar metade do valor. Mas essa pessoa, ela queria fazer de outra forma, porque ela disse que já tem 11 anos de negócio. Eu não tenho 11 anos, eu tenho 5 anos. Já teve, já passou por várias situações, enfim, toda a história dela que não é o problema meu. E ela queria me pagar depois. Falei, não, beleza. Mano, olha só, você paga 50% do valor e eu faço. Aí ele, tá, então eu vou ver, biriri e tal, beleza. O tempo se passou, ele voltou até mim e ele queria fechar. E eu havia falado pra ele, mano, só vou. Ele falou assim, o cliente não me pagou ainda e tal. Olha só, tem uma coisa que a gente precisa estar entendendo. Quando alguém te contrata, você é fornecedor daquela pessoa. Quando você contrata, o outro é seu fornecedor. E você, para garantir aquela compra, para garantir aquele serviço, você precisa. Nessa operação, o cliente paga ele, na cabeça dele, né? O cliente paga ele e ele me paga. Mas não é assim que acontece. Ele me paga, se o cliente não paga ele, eu pago ele, isso não é um problema meu. Porque é a empresa dele que está me contratando e não o cliente dele. Então ele precisa ter caixa para me pagar. Ou seja, a pessoa que te contrata precisa ter caixa para te pagar. O terceiro não tem, isso não é um problema seu. E ele queria me colocar nessa situação. Então, como eu falei, isso não é um problema meu. Ok. Dadas devidas proporções, depois ele voltou, enfim, nós conversamos. Falei, cara, faz o seguinte, você pode me pagar 30% do valor e você vai assinar o contrato, porque eu não consigo cobrar. Na verdade, talvez eu consiga, mas em tese eu não consigo cobrar se não tiver o contrato. Não quer dizer que com o contrato a pessoa não vai falhar com você. Só que pensa comigo, quando você assina algo, ele traz um teor, um nível, um peso de mais importância, não é verdade? E por isso, então, eu também faço a questão do contrato. E aí eu também tenho uma prova que a pessoa, ela firmou um compromisso comigo e que ela não honrou aquele compromisso. Fim das contas, ele, enfim, pagou o valor e o combinado era que ele falou, cara, no final do evento eu te pago o restante do valor. Acabou o evento, existiu uma questão que vai de cada um, eu não me importo tanto, mas ele me pediu também as brutas. Só que, para você que não sabe, tem uma lei, acho que é, sei lá o nome da lei, vai aparecer com o nome da lei, que o material é seu, é de direito seu, tá? De material, é direito de quem grava. É claro que você não pode sair usando da maneira que você quiser, porque existem direitos autorais, então a pessoa precisa assinar para esse contrato. Mas enfim, ele me pediu as brutas, entreguei as brutas. E ele falou que ia pagar no final do evento e não pagou. Ou seja, aliás, ele não pagou ali, beleza, mas ele pagou depois, umas 8, 20 horas depois, sei lá. Porém, o combinado era um. Agora, aconteceu, ele pagou. Mas se ele não tivesse pago, como que eu vou cobrar essa pessoa se ele não assinou nada, se não tem nenhum compromisso, não tem nada? Essa é a importância de regulamentar, de ter processos válidos, precisos e legais a nível de leis, né? Por isso, legais, para que você consiga correr atrás se você tiver algum prejuízo. Então essa foi uma situação. Então o que eu quero falar para você, moral da história? Contrato. Alguém vai te contratar? Contrato. Na verdade, o ideal, o certo, o correto seria que a pessoa que te contratou que gere o contrato. Mas normalmente não acontece, então você gera o contrato para a sua segurança. A outra situação foi a seguinte, eu tinha um microfone de lapela parado. Meu sonho era ter um microfone de lapela, porque eu entendi muito cedo que o áudio precisava ser bom. E eu tive muitos problemas com o áudio devido a microfones ruins que eu adquiri. E eu consegui um microfone X, depois eu consegui comprar outro e fui outro. Então eu estava com 3 microfones. Na verdade, um Boya Link, que é muito bom, um Lark M1, um Lark M2. O Boya Link estava parado, eu já tinha passado algumas situações que eu aluguei para uma pessoa, enfim, depois a pessoa não quis mais, etc e tal, porque eu acho que era muita burocracia. Aí depois ela quis comprar. Eu facilitei para ela comprar, sem assinar nada. Cara, você me paga sem cartão, você me pode me pagar uma parte para me pagar outra, beleza.
combinamos uma coisa. A pessoa não cumpriu. Ela passou para mim uma data, não cumpriu a data. Ela falou, o meu cliente vai me pagar e eu te pago. Cara, beleza, acontece, eu entendo isso. Mas a gente precisa ter um pouco de compreensão, meus amigos. Se o teu cliente não te pagou, isso diz respeito a você, entendeu? Porque essa atitude ela pode prejudicar o outro. E a gente não tá aqui para se prejudicar. Eu tenho amigos no mercado, e tem um amigo que fala assim, uma vez ele falou algo para mim, que eu sempre, cara, é legal que você tá sempre fortalecendo, e realmente. Então, se a gente virar, como diz biblicamente falando, pedra de tropeço, ou a gente vacilar no colega, mano, é muito complicado, porque alguém vai vacilar em você também. E aí vira uma bola de neve isso, né? No fim das contas, estou nesse processo até então. Eu acredito que ele vai me pagar. Eu falei com ele, cara, não é pessoal, mas realmente preciso cobrar de você, porque foi o combinado, né? E daí até eu cobro com boleto, tá? Para quem, porque vão me perguntar, como é que você faz? Eu uso o Banco Cora, eu vou mudar pro BTG Pactual, mas eu uso o Banco Cora e eu cobro com boleto. Inclusive até o meu cliente, pegando esse gancho, falou, cara, eu vou falar com você, ou mentoria também. Se você quiser ser meu mentorado, pode comentar aqui, se você quiser aprender sobre vendas, marketing audiovisual. Mas eu falo, cara, eu vou te cobrar uma vez só, vou falar dinheiro uma vez só, depois é boleto. Se você tem um contrato, se você não pagar, aí é com você. Né? Tem meios legais de te cobrar. E eu cobrei ele com boleto, ele falou, cara, eu vou te pagar com o Pix. Ele mais de uma vez pediu o Pix, por quê? Daí ele não ia pagar os juros, porque o boleto tem multa e tem juros. E eu avisei, tem multa e tem juros. Por último, na situação, ele, cara, mas você ficou burocratizando, não me mandou o Pix e tal. Eu falei, mano, eu não trabalho com Pix, trabalho com boleto. Então eu ajudei um amigo e tô passando por essa situação, né? Então o que eu quero dizer pra você também, moral da história, tá? Quanto a isso. Veja bem se vale a pena você fechar negócio quando você for nesse modelo, quando você for talvez se desfazer de alguma coisa assim. Procura fazer boleto ou cartão. Cartão é a melhor parte, né? Quer parcelar no cartão. Para que não gere desconforto e depois você não entre numa situação que você não gostaria de entrar. Por um descuido, muitas vezes, da sua parte, de não ter o processo, não ter informação suficiente. E se você fizer isso, tenho certeza que se você implementar isso na sua operação, na sua maneira de negociar, eu tenho certeza que você vai se livrar de várias situações. E se você entrar numa situação ruim, é possível que você tenha meios de resolver. Porque muita gente não tem, eu já não tive, hoje eu tenho, e por isso que eu tô passando essa informação aqui, esse conhecimento para você. Beleza? Bom, nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto.